Povo de Deus, Provérbios 28. Foge os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Ou seja, aquele que é perverso tem muitos inimigos, deve muito, né? Tem a consciência pesada para com Deus, nunca tem paz, só vive fugindo, no sentido de não ter paz, no sentido de não ter paz, não ter tranquilidade, está sempre alerta, porque sabe que pode estar sendo alcançado a qualquer momento pelo inimigo ou até pelo próprio Deus. Ele não tem paz. Agora o justo não, né? Ele tem firmeza, ele tem segurança, como um leão tem em uma selva, por exemplo. Versículo 2: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, não é isso? Ou seja, o governante ele não fica por muito tempo, apesar de que nós temos uma limitação aí, por exemplo, de presidência de 8 anos, não é isso? Mas a ideia geral, de uma permanência contínua, aquele que faz o que é correto, ele permanece no trabalho continuamente, normalmente é assim. Agora, o que transgride, o que começa a andar fora dos princípios, ele não permanece. É uma questão lógica que que o, que o autor aqui está colocando, ok? 3. O homem pobre oprime os pobres, e como chuva, o homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Ou seja, ele faz uma devastação, né? E pobre, que é pobre e oprime outro. Nós sabemos, né, que uma das maiores dores, que assim, o que mais ofende, o que mais dói em nós em um assalto é isso. O assaltante está errado em assaltar. Ele está errado em assaltar. Mas há assim, uma dor maior em nós quando ele vê que ele está assaltando um outro pobre igual a ele, um outro oprimido igual a ele. Porque normalmente ele assalta porque ele se sente oprimido, ele quer ter alguma coisa que ele não tem, ele vê os outros tendo, ele vê os ricos tendo, ele fala, não, eu tenho que ter também. Aí só que para ele ter, ele vai assaltar o pobre. Ele está errado em assaltar até o rico, com certeza. Mas há um sentimento em nós, quando a gente vê que ele está assaltando ainda, além de estar errado, é assaltar o pobre, o oprimido igual a ele. E é isso, me parece, que o texto pode estar retratando aqui, está retratando aqui. 4. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas o que guarda a lei se indigna contra ele. Então, quando as pessoas não obedecem normas e princípios, elas estão fazendo cúmplice da maldade, são cúmplices da perversidade. O que você tem sido? Você tem sido cúmplice de quem? Do que é certo, do que é justo? Ou de falcatruas? Né? Ou de malandragem? Ok? 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso no seu caminho, ainda que seja rico. Ou seja, é melhor ser um simples com Deus, um pobre com Deus, do que um rico fazendo injustiça, se enriquecendo com falcatruas, com coisas erradas. Velho ditado, já falamos aqui outras vezes, né? Nós já conhecemos. Melhor é o pouco com Deus. Como é que é? Melhor é o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Esqueci a palavra certa agora, né? Mas nós já temos essa ideia que é melhor ser humilde com Deus do que rico sem Deus. É melhor ter Deus na pobreza do que não ter Deus na riqueza. Assim, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. É o ditado que nós já conhecemos. E é verdade. E nós já falamos isso em outros capítulos do Provérbio. Ele também fala sobre isso. 7. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. Mais uma vez, a questão da exortação, com quem você está andando, né? Diga-me com quem anda, quem direito quem tu és. Quem guarda a lei não vai ficar andando com quem não guarda a lei. Quem guarda, quem tem temor do Senhor, quem aprecia as coisas do Senhor, não vai ficar tendo amizade profunda com quem não está nem aí para ele do Senhor. Isso é lógico.
Se uma pessoa que diz ser cristã, uma pessoa que diz ter princípio, mas só anda com pessoas que não têm princípios, que não está nem aí para a lei de Deus, que faz grandes amizades com pessoas que não está nem aí para a lei de Deus, aí é complicado. Detalhe, tem pessoas que não são evangélicas, são cristãs, que apesar de não serem, elas têm temor, o mínimo de temor, elas têm princípios, elas respeitam. Não é dessas pessoas que estão falando. Estão falando daqueles que nós sabemos que têm práticas erradas, sabem que praticam errado e continuam fazendo errado. Aí vai lá o cristão, vai lá o filho ou a filha ter em profundidade de relacionamento com essas pessoas. Ah, diga-me com quem anda e te direis quem tu és. Mais uma vez, esse provérbio vem à nossa mente. 8. O que aumenta os seus bens com os juros e ganância, ajunta-os para os que se compadecem dos pobres. Então, está dizendo aqui, ó, quem enriquece, quem cresce financeiramente, explorando, né, com juros abusivos, é isso. Inclusive, antigamente, lá na lei judaica, nem podia ser cobrado os juros do, do judeu. Isso aí depois foi desobedecido. Então, hoje, quando nós pensamos em juros, na verdade não é juros, nós podemos pensar em reposição. É isso, no máximo. É bem difícil fazer essa reposição, né? Esse reajuste do coisa. Mas essa atitude aí não é aquelas pessoas que falam? Esqueci aquela expressão que empresta com juros. Não é isso? Não dá, filho. Isso é antibíblico, filho. Há cristãos envolvidos nesse negócio aí. Há cristãos que se envolvem com essas pessoas. E há cristãos que se fazem dessas pessoas aí, né? Essas pessoas que emprestam com juros altíssimos. Isso é explorar, isso é antibíblico, isso é crime até na lei do nosso país. Entendeu? Você não deve se envolver com essas pessoas e muito menos se fazer uma dessas pessoas. Só o nome, que eu estou esquecendo agora o nome, você está lembrando aí, só o título já é feio. Já não cabe a um cristão ter esse título. Ah, deixa eu ver aqui, 9. O que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Já aprendemos isso, né? Lá no capítulo, deixa eu ver aqui, é o 9, é o 8, 9, se tiver referência aqui. Lá no Salmo 66, 18, no Salmo 109, 7, e principalmente aqui no Provérbios capítulo 15, versículo 8, fala sobre isso. Lá no Provérbios 15, capítulo 8, fala que o louvor, Deus não aceita sacrifícios, né, de pessoas abomináveis, de ímpio. Deus só aceita louvor do seu povo. Deus só tem relacionamento com o seu povo. O ímpio, o perverso, depende completamente da intervenção, né, da intercessão da igreja. Deus não tem relacionamento com o ímpio e eles dependem completamente. É isso. Esse mundo só existe porque existe um sal e uma luz nesse mundo. Se não existisse esse sal, se não existisse essa luz, esse mundo nem sequer existiria. Entenda isso, porque tem muitas pessoas relativizando. Há muitas pessoas lá fora que fazem uma porção de besteira, achando que podem fazer besteira e ter relacionamento com Deus. Hoje, os hinos evangélicos cristãos estão sendo tocados em bares, pessoas bebendo, se prostituindo e cantando louvores em bares. Há cristãos, músicos, que estão cedendo seus direitos autorais para que ímpios gravem, para que ímpios ganhem dinheiro com aquilo, para que ímpios usem essas músicas em ambiente de orgia, de pecado, de tudo quanto é errado. Isso é um absurdo. Alguém, por questões financeiras e com pretexto de que está evangelizando, ceder as suas músicas para que essas músicas sejam usadas em ambiente inadequado, né? Com compositores que compram promíscuos, usando as coisas de Deus para ganhar dinheiro e para usarem em ambientes inadequados. Nós precisamos muito repensar essas questões, ok? 10. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Aqui mais uma vez falando, né? Quando você fazia o buraco, você mesmo cair no buraco que você fez. Isso
O Salmo falou muito sobre isso. O Provérbio também fala muito sobre isso. Ah, tá armando seco? Tá fazendo besteira? Né? Tá semeando coisas erradas? Tu vai colher o fruto do que tá fazendo. O cerco, a maldade que você está fazendo para o outro, vai chegar na tua casa. Isso a Bíblia fala em abundância. Ok? 12. Quando triunfa o justo, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Ou seja, aquela questão, né? Feliz é a nação cujo Deus é Senhor. Quando alguém sobe lá e teme ao Senhor, bom para todo mundo. Quando alguém sobe ao poder e não teme ao Senhor, vai ser ruim para todo mundo. É isso? O bom vai ser louvado. O ruim, né, vai ser desgraça. E automaticamente não vai ser louvado. 13, o líder, né? Aquele que sobe ao poder. 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tá vendo? É confessar e deixar. E para confessar, é importante ter um ambiente favorável para confessar. É importante que a ovelha tenha um gabinete pastoral, uma conversa pastoral, e ela tenha liberdade para confessar. E depois que ela confessar e deixar, ela ser tratada, ela ser perdoada. Porque antigamente ela poderia estar arrependida, ela poderia confessar e ela poderia abandonar, mas mesmo assim ela era desligada, ela sofreu dano. Graças a Deus que essas coisas começaram a mudar. Estamos falando de pecados confessados, pecados que não caíram em público, pecados que foram tratados no privado. É disso que nós estamos falando. A pessoa confessou, a pessoa abandonou, a pessoa pediu ajuda, a pessoa entrou no processo de tratamento. Ela precisa ser tratada dentro desse contexto e ela precisa ver na igreja um ambiente terapêutico e não um ambiente repressor, um ambiente terapêutico que não negocia com o pecado, mas que cuida daquele que pecou. Ok? 14. Feliz o homem constante no temor do Senhor. Tá vendo? O provérbio fala do dirigente, aquele que está mantendo o princípio, né? Aquele que cai e levanta, aquele que continua lutando, não se entrega. Né? Como eu sempre falo, ele está no MMA espiritual, ele luta, ele é dirigente, ele não vai deixar de cair, ele não vai deixar de falhar, mas ele está sempre lutando para não falhar. E quando ele falha, ele levanta de novo e continua a luta. É isso que está falando aqui. É o dirigente, é o constante dentro do princípio de Deus. 15. Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Aí, mais uma vez aqui, de acordo com o versículo 2, 12, e o versículo aqui também, 15. O líder, né? O líder, o prefeito, o vereador, o governador, o presidente de alguma instituição pública, né? O presidente da república, toda essa liderança aí, se não tiver princípio, sofre, é ruim para todo mundo. Mas muitas vezes o próprio povo que não tem princípio, né? Como esperar algo bom de uma nação que essencialmente é corrupta? Então os bons precisam se levantar, os bons precisam lutar. Quem tem princípio tem que lutar por esses princípios, ok? 16, o príncipe falta de inteligência multiplica as opressões. 16 não, é 16, é a mesma coisa. É o que estão falando aqui no versículo 12, 15 e 16, está falando a mesma coisa. 19, o que lavra a sua terra virá a fartar-se do pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará da pobreza. Ou seja, falando aqui do trabalho, Salmos, Provérbios, fala o tempo todo de esforço de trabalho. Vai ter com a formiga preguiçosa. É isso? O sucesso vem com o trabalho, já falamos várias vezes. O sucesso só vem antes
do trabalho no dicionário. Porque na vida real, o trabalho vem antes do sucesso. 21. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Parcialidade não é bom, seja justo. Ah, é teu parente. Ah, é uma pessoa que você gosta muito. Né? Ah, é o seu cônjuge. Ah, é o seu filho. Não importa quem seja. Seja justo, imparcial. Certo é certo. Errado é errado. Não seja cúmplice de coisas erradas, né? Como é prática de muitos. É isso? Não seja parcial. Seja imparcial em tudo. Ok? 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas. É isso? O negócio de correr atrás da riqueza, nós já lemos lá no outro capítulo, né? Ai dos que querem ficar rico, diz o Timóteo. Já passamos por esse capítulo aqui. Cuidado, aquele que quer, tem aquela ambição que faz para ficar rico, isso está no caminho de morte. Isso é laço. Não é isso? Nós vamos chegar nesse capítulo ainda que fala, né? Não quero nem riqueza, nem pobreza, mas o suficiente para viver. Está aqui. Antes de provérbio vai chegar. Está aqui no provérbio. É isso? Tá aqui, esse capítulo está aqui no provérbio. Deixa eu ver se tem alguma referência aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma referência aqui. Onde eu parei? Deixa eu ver. Facialidade, aquele que tem olhos invejosos, que atrai. O que repreende o homem será despedido a favor. Cadê? 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás de riqueza. Deixa eu ver se tem alguma referência aqui no 22. Está dizendo aqui 21, 5. Capítulo 21, 5. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó, que nós já falamos. Nós passamos por ele, sim. Deve ser isso aqui, quer ver? Os planos do dirigente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Deixa eu ver aqui. Não, não é bem esse texto que eu queria, mas aqui também fala alguma coisa. Os planos do dirigente tendem à abundância. Planos do dirigente, né? Em abundância. Mas a pressa, o dirigente é aquele que faz constante. Vai arar a terra, ele vai botar a semente, ele vai regar, vai crescer, ele vai esperar o tempo certo da colheita. O apressado não tem negócio de apressado comer cru. O cara não quer, a pessoa não quer esperar o processo. A pessoa não quer passar pelo processo, ela quer resolver rápido, né? Aí quer ficar rico, aí o rico é para resolver rápido. Ele não pensa numa abundância progressiva. Ele quer rápido. É isso que o texto está dizendo. Mas há outros textos que falam claramente que aqueles que querem caem em desgraça. É um erro, biblicamente falando, ter ansiedade, querer ansiosamente, né, ficar rico. Né? Não, a riqueza não é o pecado. A questão é a ambição à riqueza. 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Já falamos sobre isso, né? A repreensão é importante. E aqueles que só querem atrás de elogio, esse vai encontrar pessoas falsas que na verdade só têm interesse no elogio e não de ajudar. 25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O cobiçoso levanta contenda. O que você tem feito? Você é aquele da contenda lá na empresa, na igreja, ou você é aquele que, na verdade, evita isso, trabalha para que essas coisas não aconteçam? 28. O que confia no seu próprio coração é insensato. Enganoso é o coração do homem, é isso? Não é o Provérbio capítulo 4, se não me engano, 23 e 24? Enganoso é o coração do homem. No mundo, a gente vê muitas pessoas falando assim, ó, faz o que está no teu coração. Hoje, existem pessoas brigando para ter lei no país
para deixar a pessoa livre, que ela não pode ser impedida de fazer o que está no coração dela. Pessoas que são guiadas unicamente pelos seus sentimentos. Isso é caminho de morte. Isso é caminho de morte. 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Tá vendo? Já aprendemos que aquele que é generoso, que faz bem, que empresta ao pobre, ao Senhor empresta. Deus está atento à nossa generosidade. Deus está vendo se estamos dispostos a repartir ou se só estamos dispostos a dar a sobra. E quando estamos dispostos. Uma coisa é estar disposto a repartir, outra coisa é estar disposto a dar apenas a sobra. E há aqueles que nem sobra têm disposição para dar. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, como diz Provérbios, capítulo 15, versículo 3. É isso. Provérbios 28. Aqui, Pastor Renê, pense em todas estas coisas e que Deus nos abençoe.